Bom, agora que a gente viu o conceito de comunidade, a gente vai entender como esse conceito ajuda a gente no processo de seleção e como a gente consegue trazer aquela famosa inovação para dentro dos nossos processos de recrutamento e seleção. O conceito de comunidade nos ajuda a criar o primeiro passo da experiência do candidato. Ou seja, lembra que a gente está pensando que as pessoas são incríveis, né? Então a gente quer que ela passe pela melhor experiência do mundo com a gente. Por quê? Se essa pessoa entrar na nossa empresa, a gente já quer que ela venha alinhada e com brilho nos olhos para resolver os nossos problemas em relação ao nosso propósito. E também, se ela não entrar na nossa empresa nesse momento, ela mesmo assim pode se tornar uma embaixadora da nossa marca e continuar divulgando a nossa marca empregadora para outras pessoas. A experiência do candidato vem desde aquele primeiro momento que essa pessoa entra em contato com a nossa marca empregadora. Pode ser através do nosso site institucional, da nossa página de carreiras, ou através de um post que a gente faz nas nossas mídias sociais. Então, todos eles têm que estar comunicando o que a gente quer comunicar e aquele nosso conjunto de benefícios tangíveis ou intangíveis e o nosso propósito. Então, todas as comunicações têm que ser super alinhadas, consistentes, para que a hora que essa pessoa entre para trabalhar com a gente, ela já venha alinhada e consistente com os nossos problemas que a gente tem que resolver. Mas essa é só a primeira etapa do nosso processo seletivo e de como ele tem contato com a nossa experiência do usuário focado no candidato. E quais são as próximas etapas? São todos os pontos de contato que essa pessoa pode ter com a nossa empresa. Quando ela se candidata, ela sabe que deu certo ou que não deu certo, ou ela tem que mandar vários e-mails e tentar ligar pra gente para saber se a gente recebeu o currículo dela. E quando ela passa para as próximas etapas, como é a comunicação com essa pessoa? E se ela não passa no nosso processo seletivo? A gente manda um feedback para ela? A gente sabe que os processos são diversos e que normalmente a gente está abarrotado de coisas para fazer e o feedback para o candidato nem sempre é priorizado. Então, como que a gente faz para garantir que todos esses pontos de contato que essa pessoa tem com a nossa empresa vão ser bons e vão ser positivos para a experiência dela? A gente traz aquela famosa inovação para dentro do RH. Vocês lembram que eu falei que inovação não precisa ser super radical? Ela pode ser tecnológica ou pode ser uma mudança de processos de verdade. E a gente pode entender o ágil dentro do recrutamento e seleção trazendo essas duas disrupções para dentro dos nossos processos. Primeiramente, a gente precisa entender que a gente pode visualizar o nosso processo de recrutamento e seleção não como um fluxo super complexo, mas sim utilizar o Kanban, por exemplo, para visualizar os nossos processos. A gente já aprendeu o Kanban e a gente sabe que ele traz uma visualização muito grande para a gente de onde as pessoas estão, em qual fase estão, quais são as fases que a gente tem mais gargalo e a gente tem visibilidade dos processos muito mais para a gente, para os gestores e para quem está acompanhando os nossos processos. A maioria dos sistemas que existem hoje para gerenciamento de candidatos e de processos seletivos já usam o modelo de Kanban. Então, todos os candidatos que entram, já entram como pequenos cards, como se fossem os post-its, dentro de cada fase do processo seletivo. E o nosso Kanban de recrutamento e seleção pode ser organizado como nova candidatura, primeira fase de triagem, entrevista presencial, teste, aprovados, rejeitados e assim por diante. Então a gente consegue enxergar quantas pessoas estão em cada uma dessas fases, os gestores conseguem enxergar também e a gente consegue ter um alinhamento muito maior entre gestor e RH e para que ele consiga mexer no nosso sistema assim como a gente. Os sistemas de recrutamento e seleção que tem hoje disponíveis no mercado são chamados ATS, são Application Tracking System, sistemas de rastreamento de candidaturas. Ou seja, a gente consegue rastrear cada uma das candidaturas de forma muito mais ágil e mais fácil e mais tecnológica. Esses sistemas, além de melhorar a experiência de quem está fazendo o processo seletivo, ou seja, o profissional de recursos humanos e do gestor, ele também ajuda na nossa experiência do candidato. Por quê? A maioria desses sistemas tem automatizações de processos. E dentro dessas automatizações de processo, a gente tem automatização de e-mails, automatizações de mensagens, comunicados e assim por diante. Então, a gente tira a carga operacional do profissional de RH que tem que mandar e-mail por e-mail de feedback para candidato e essas automatizações permitem com que a gente personalize os nossos e-mails de feedback para candidato, colocando nome da vaga e até mesmo o feedback mais específico pelo qual ele não foi aceito para essa posição naquele momento. Essas automatizações tornam o processo muito mais claro, muito transparente para as pessoas que estão participando dele e ajudam a gente com a comunicação com o candidato. Dessa maneira, a gente consegue garantir
uma boa experiência para essa pessoa, mesmo que ela não seja aprovada, que ela continue querendo trabalhar com a gente, porque se sentiu respeitada durante o processo seletivo. E tudo isso é chamado de experiência do candidato. Se a sua empresa e seu RH não têm recursos hoje para investir em um grande sistema que vai ajudar a gente nessas automatizações, existem muitos sistemas hoje que são gratuitos, tem versões gratuitas e que a gente pode usar, que usam o Kanban, que agora você também já sabe usar, e que podem ter esse nível de personalização. E mesmo que a gente não consiga usar esses sistemas que são gratuitos, a gente pode chamar os nossos colegas de marketing para que eles nos apresentem as ferramentas que eles usam para automatização e envio de e-mails, para a gente garantir uma experiência para o candidato, mesmo sem ter os recursos tecnológicos para isso. Então a gente pode ver que o Kanban não serve só para gerenciamento de projetos, mas ele pode nos ajudar também no gerenciamento das vagas e dos candidatos, para que a gente seja mais assertivo nos nossos processos. Além do Kanban, existem outras metodologias que a gente pode usar dentro do processo de recrutamento e seleção para ajudar a gente a ter entregas mais constantes. Então o Scrum, que a gente viu lá no primeiro módulo, também pode ser usado e o conceito de sprint traz entregas constantes em relação a vagas. E essas são algumas das maneiras que a gente pode trazer inovação para dentro do nosso processo seletivo. Na próxima aula, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessas metodologias.